Olá, sou Gabriela Armon, psicanalista, e vim falar um pouco com vocês hoje sobre o medo que a quarentena tem causado em todos nós. Eu acho que em você, em mim, enfim, todos nós que estamos pensando sobre isso. Então vamos juntos poder olhar para esse medo. O medo é inerente ao homem, né? A gente tem medo de tudo e cada vez mais ou menos. Tem pessoas que lidam com medo enfrentando, então são aquelas que vão pular do avião, vão andar na linha fina de uma montanha, vão fazer coisas radicais. E tem aqueles que sucumbem diante do medo, que travam, que não conseguem dar um passo. Então, poder reconhecer quando você sente medo e como você reage ao medo é algo muito importante para a gente poder pensar como você está construindo a sua vida nesse momento. O medo da morte é o medo que está na base, é o medo que está ali no começo de todos os outros medos e que vai se desdobrando em tantos outros. Então, diante de uma pandemia, diante do medo da morte que está sendo falado nos informativos, nos noticiários, é muito importante a gente entender que o que a morte nos fala é justamente sobre o nosso maior medo, da falta de controle. Quando a gente pensa na morte, sobre a finitude, sobre essa separação, a gente não tem medo efetivamente da morte porque a gente não sabe o que é a morte. Ninguém morreu ainda para poder saber, né? E quem morreu, a gente não tem tanta certeza do que acontece lá do outro lado. Então, é muito importante a gente entender que a falta de controle, ela nos causa muito pavor. E é importante a gente poder olhar para aquilo que a gente tem controle, para que a gente viva mais em paz. Então, diante dessa pandemia, se apegue, olhe para aquilo que você tem controle. E não adianta lavar a mão 20 vezes para ser mais efetivo do que lavar uma. Basta lavar uma bem lavada. Isso é uma maneira da gente poder pensar as coisas que a gente tem feito em exagero. E aí a gente começa a ficar com muito medo, porque a gente está tentando controlar mais uma vez. O que está ao seu alcance? Sair de máscara, lavar a máscara quando você volta para casa, deixar o sapato para fora, lavar as mãos toda vez que pegar em alguma coisa fora de casa, usar álcool em gel, enfim. Isso está ao seu alcance. Respeitar as regras que são impostas. Fora isso, a gente não tem como controlar. E poder reconhecer é se livrar desse medo porque você está fazendo aquilo que você pode. E aquilo que você não pode, você esquece. Você vai se ocupar com a vida e não com o medo de perdê-la. Então se ocupe com aquilo que está sob o seu controle. E não exagere, você não precisa fazer 20 vezes o mesmo ritual para que esse medo se amenize. Uma vez só basta. Então entenda que você precisa agora olhar para aquilo que está sob o seu alcance, sob o seu controle. O resto, entrega para a vida e viva. Viva a quarentena, viva direito a essa fase de pandemia, que é aquilo que você pode fazer. Não pare de viver por causa do medo, mas use ele a seu favor, para que você tenha sempre um alerta daquilo que você deve ou não fazer. O medo, ele é nosso amigo, não precisa ser o nosso inimigo. A gente se vê na próxima.